Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Quarta-feira, 20 de novembro, ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio Mais e do Jornal Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio Mais, em São José dos Campos, São Paulo. E os destaques desta edição: Jair Bolsonaro assina desfiliação do PSL. STF julga hoje os limites no repasse de informações em caso COAF. Senado aprova a PEC paralela da reforma da Previdência e texto segue para a Câmara. Deputado do PSL rasga a placa de genocídio negro na Câmara. Expansão da Zona Azul de Taubaté será só em dezembro. Trio é preso com fuzis de airsoft em carro de luxo em São José dos Campos. Trabalhadores da Gerdau aprovam abono salarial de R$ 1.000 e greve termina. Estas e mais notícias logo após o comercial. Fique com a gente. E voltamos ao vivo com o Abre Aspas desta quarta-feira. Comigo, nosso jornalista Douglas Cruz e o comentarista convidado, o doutor Sebastião Domingues. Senhores, muito bom dia. Bom dia, bom dia. Volta aí para uma nova temporada. Pois é, uma satisfação tê-lo de volta à bancada aqui, doutor. Que bom. Pois então, o presidente Jair Bolsonaro assinou ontem a desfiliação do PSL, segundo seus advogados. O documento deve ser entregue à Diretoria Nacional da Legenda, enquanto outra via segue para a Justiça Eleitoral. Bolsonaro deixa o partido para a criação de uma nova sigla que deve ser nomeada como Aliança pelo Brasil. O presidente se desfiliou, reconduziu o deputado... O presidente se desfiliou no mesmo dia em que a Convenção Nacional do PSL reconduziu o deputado Luciano Bivar à presidência da sigla. A saída de Bolsonaro já havia sido confirmada na última semana. A decisão teria como motivação os atritos com o presidente do partido, Luciano Bivar. O PSL conta hoje com 53 dos 513 deputados federais, segunda maior bancada atrás apenas do PT, e 3 dos 81 senadores. Amanhã, uma convenção em Brasília fará o lançamento do Aliança pelo Brasil, novo partido criado pelo presidente, mas que ainda terá de cumprir até março os requisitos legais para poder disputar as eleições municipais de 2020. Bolsonaro diz que deve presidir o novo partido. Apenas lembrando que março de 2020 é a data estratégica para entregar todas as assinaturas, todos os documentos para poder disputar essa eleição municipal. Então está meio em cima. O PSL ainda tenta algumas tratativas para ter a tal da assinatura digital, a assinatura pelos aplicativos, o que o TSE ainda não aceita. Pois bem, Bolsonaro já disse que na próxima quinta-feira, doutor, dia 28, será lançado oficialmente o Aliança pelo Brasil. Luciano Bivar ontem, na festa do PSL, porque é uma festa toda vez, a convenção do partido. É verdade. E por incrível que pareça, foi contido. Tem poucas comidas, poucas bebidas, pouco alarde. Luciano Bivar disse que o momento não é de confronto. Que, segundo ele, seria um confronto direto com o Bolsonaro se no dia da saída de Bolsonaro fizesse uma grande festa. Mas o confronto já foi criado, né? Lógico, pelos dois, né? Sim. Principalmente pelo Bolsonaro. Mas aí tem algumas implicações muito sérias, né? Inclusive aqui no Vale do Paraíba, né? Por exemplo, a gente observa que os candidatos do PSL, os prováveis candidatos do PSL a vereador e prefeito nas várias cidades aqui do Vale para o ano que vem, então, alguns estão evitando se manifestar, outros estão se manifestando que vão permanecer no PSL, porque eles não acreditam na possibilidade de se criar um novo partido
a tempo de disputar a eleição municipal. A questão do certificado digital é meio ridícula essa discussão, porque se a Receita Federal aceita o meu certificado digital, eu posso mexer na minha declaração de renda. Se os cartórios aceitam a assinatura digital como uma coisa legal, é uma coisa legal, institucionalizada, não tem por que o Tribunal Eleitoral não aceitar a assinatura digital, que é muito mais segura do que a assinatura manual. Porque o problema é o seguinte, se eles coletarem 500 mil assinaturas em papel, o tribunal tem que checar a autenticidade das assinaturas. Mesmo que ele faça isso por amostragem, vai demorar demais. Então tem que ser via digital. Então vamos ver a capacidade de mobilização. Eu não acho impossível que aconteça. Mas o problema todo que está por trás dessa história toda mesmo é a questão do fundo partidário. Né? Não, a questão é onde a gente ia chegar, dinheiro. Dinheiro, porque na verdade o Bolsonaro, apareceu uma entrevista do Collor, dizendo do que ele fez de errado no governo dele, que levou ao impeachment dele, ao afastamento dele. Uma das coisas que ele fez errado, na opinião dele, foi, primeiro, achar que ele, como presidente, podia tudo, né? Porque ele tinha sido eleito, etc. E segundo, desprezar o Congresso. Né? Quer dizer, o que ele está fazendo, na verdade, é desprezar o fato dele, do PSL, ter a maioria, a segunda maioria dos deputados. Quer dizer, e a outra coisa que é um problema sério é o seguinte, a pergunta que eu faço para você é o seguinte, será que o Bolsonaro, sem dinheiro nenhum, né, ele vai conseguir apoiadores suficientes, dinheiro suficiente para bancar a campanha do partido dele nas várias prefeituras do país todo? É muito bom isso daí, porque eu também ia colocar aqui em pauta o seguinte, com relação ao que está acontecendo, vocês acreditam que o nosso presidente, o senhor Jair Bolsonaro, que agora é desfiliado do tal do PSL, ele está sendo muito otimista e confiante na capacidade popular que ele tem, com o que ele já regimentou, somente usando as mídias sociais para março, o que o deadline aí abriu para as eleições de 2020, ele está sendo muito otimista, ele está trucando, confiando muito que ele vai conseguir isso daí, a despeito de legislações e tudo mais? Bom, ele já disse, questionado sobre isso em Brasília, que ele se elegeu para presidente assim, que a onda bolsonarista veio sem dinheiro, realmente foi uma das eleições mais baratas, mas com certeza o seu mandato aí, até o fim de 2022, será primordial, porque se ele tiver uma rejeição muito grande, muito provavelmente essa onda bolsonarista não irá afetar os seus deputados também. Então, a sua rejeição e aprovação, creio eu, que será fundamental no quesito de quantos serão eleitos sem dinheiro. Resumindo, ele está arriscando, né? Confiando bastante no taco dele. É verdade, arriscando bastante, porque uma coisa é fazer uma candidatura própria a um cargo eletivo como foi da presidência da República, e depois, como o doutor Sebastião muito bem o disse, é muito diferente quando existe toda uma estrutura que já fazia uma estratégia para as eleições municipais e todo o contexto que existe, e agora ficou dividido aí. Exatamente. Resumindo, termina então. Registrar aqui já nossas participações. Ana Souza falando, ele consegue doação. Muito bem lembrado, Ana Souza. Lembrando que doações para campanha política apenas de pessoas físicas. Não são permitidas mais pessoas jurídicas de grandes empresas, principalmente. Por isso que foi criado esse tal fundo partidário. Registrando aqui também a presença de José Santos e de Adevaldo Batista. Muito obrigado por participarem do nosso jornal Abre Aspas. Agora, o problema é que nós estamos falando de eleições municipais. Municipais, né? muito que bem é outra lembrado. História, e você tem que pagar a televisão, você tem que imprimir santinho, quer dizer, vamos aguardar. Como eu ia dizer, então, aguardemos. Né? Aguardemos. Estamos com saudade do senhor, doutor Sebastião. Vamos lá, vamos... Continuando, o Supremo Tribunal Federal começa na manhã de hoje a decisão sobre compartilhamento de dados de órgãos de controle sem autorização judicial de dados fiscais e bancários de cidadãos com o Ministério Público a fim de embasar investigações criminais, o antigo COAF. O Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que vai participar da sessão, voltou a se posicionar contra restringir o acesso do Ministério Público e da Polícia a relatórios de inteligência financeira. Já o ministro e presidente da Corte, Dias Toffoli, diz que, sem autorização judicial, os órgãos
devem disponibilizar apenas informações genéricas. Pode falar. Pois é, Glauco, esse caso esse julgamento de hoje vai pegar um caso específico, que é o caso de 2 sócios de um posto de gasolina em Americana que foram multados por sonegação de impostos. E ele tem, como você disse, uma questão geral, ou seja, esse caso vale para todos os outros. No total, 480 processos estão à espera da resolução de hoje e, segundo o Ministério Público, mais de 935 ações estão paradas desde a decisão de Dias Toffoli. Esse posto, por sinal, já faliu. Tá? A empresa não existe mais. Né? Bom, outra coisa que se faz, por exemplo, que eu sei que eu já presenciei esse fato, é, por exemplo, a Receita pegar os dados do cartão de crédito, de vendas de cartão de crédito de uma empresa, por exemplo, confrontar com o que ela lançou para impostos e querer, então, atuar nesse sentido. Mas o que me preocupa mais nessa história toda foi uma história que eu ouvi ontem, é a repercussão que isso pode ter internacional. Porque o Brasil faz parte do GAF, né, que é uma instituição internacional de controle, de tentar controlar a lavagem de dinheiro, e o Brasil foi aceito, parece que já há 20 anos que ele faz parte do... Não sei, não lembro disso. Há 20 anos existe o COAF. Sim. Mas ele faz parte do GAF, e se mudar esse entendimento, ele pode ser prejudicado, e isso claramente vai dificultar com que as empresas sérias, certo, queiram se instalar no Brasil por causa do compliance, por causa da preocupação com a licitude nos negócios. Resumindo, se você está preocupado em atrair empresas corretas, que trabalham de forma correta, você tem que permitir que os dados sejam acessados, como é no mundo todo, porque a discussão é essa. No mundo todo, a polícia tem acesso a esses dados quando tem essas suspeitas. Ou nós vamos deixar isso aí de lado, e aí você vai ajudar a prosperar os negócios ilegais, né? Porque daí eu vou me sentir à vontade para trabalhar aqui, lavar dinheiro no Brasil, inclusive. Isso vai ser muito ruim para a imagem. E aí tem um pontinho, né? Nesse caso não é a questão do governo Bolsonaro, apesar de que o governo Bolsonaro está indiretamente nessa história por causa do Flávio Bolsonaro, porque no fundo essa discussão toda está sendo feita por causa do Flávio Bolsonaro, dos dados do Queiroz lá, mas é o governo, de uma certa forma, interferindo na imagem externa do país, como se o Brasil fosse uma ilha, que não é, né? Não tem dúvida. E além do que fica absolutamente claro com relação às notícias, o que chama muito a atenção é a nebulosidade geral que paira sobre tudo isso daí, e muito bem citado o fato que acabou gerando tudo isso, que foi lá atrás com o Flávio Bolsonaro. O senhor Toffoli tem um trabalhinho pela frente hoje para ver o que se passa. Só falando do Flávio Bolsonaro, a gente estava falando aqui antes da saída oficial do Bolsonaro do PSL. Flávio Bolsonaro, junto com seu pai ontem, também saiu oficialmente do PSL. Vamos todos para a mídia, então, para a mídia social. Mídia social. Vamos todos para a mídia social. E o Senado concluiu ontem a votação em 2 turnos da chamada PEC paralela da reforma da Previdência. Os senadores analisaram destaques apresentados em primeiro turno e, em seguida, aprovaram o texto em segundo turno por 53 votos a 7. Eram necessários 49 votos para a aprovação. Entre outros pontos, o texto facilita a adesão de estados e municípios às novas regras da aposentadoria. A PEC paralela segue agora para a análise da Câmara dos Deputados, que também terá de analisar o texto em 2 turnos. Importante frisar aí que a votação foi com ampla maioria, né? Não tem a menor dúvida. Da PEC, né? E eu estava lendo a PEC, o problema é o seguinte, não é automático. Não é automática a adesão dos estados e municípios ao sistema de previdência. Eles vão ter que ser votados, isso vai ter que ser votado na Câmara ou na Assembleia. Se não votar, me parece então que aí é automática a adesão. O problema é que isso aí vai gerar um embate nos estados, né, e nas cidades, porque vai mexer com muita gente, né? O funcionalismo, no caso. Não tem a menor dúvida. E lembrando que também ontem nessa votação, os deputados aí levaram a uma grande derrota, senadores, a uma grande derrota do governo Bolsonaro
com as mudanças nessa PEC, as mudanças de transição, né? Antes falava que as mudanças de transição iam pegar 100% dos recursos. Ontem, um recurso apresentado pelo Cidadania falou que vai pegar apenas 80%, o que registra um prejuízo, aí, segundo Davi Alcolumbre, de 20 bilhões, isso mesmo, 20 bilhões em 10 anos. Ou seja, mais uma reduçãozinha aí na PEC paralela. Pois é. E a Comissão de Constituição e Justiça do Senado pode votar hoje um projeto que permite a prisão após condenação em segunda instância. A votação foi articulada entre alguns senadores e o ministro da Justiça, Sérgio Moro. Paralelamente, a Câmara dos Deputados também discutirá propostas sobre o tema nesta quarta. No último dia 7, o Supremo Tribunal Federal derrubou a possibilidade de prisão de condenados em segunda instância, alterando um entendimento adotado já em 2016. No Congresso Nacional, contudo, há vários projetos que visam permitir a prisão após segunda instância. A proposta a ser discutida hoje prevê a possibilidade dessa prisão após condenação criminal determinada por órgão colegiado. Como o Código de Processo Penal prevê a necessidade de sentença condenatória transitada em julgado para a prisão. O projeto na CCJ define que o Tribunal de Segunda Instância poderá determinar a execução provisória da pena, mesmo que ainda exista a possibilidade de apresentação de recursos. Se o projeto for aprovado pela CCJ hoje, seguirá para votação no plenário do Senado. Vou pedir um favor aos senhores. Os senhores podem traduzir tudo isso? Eu estava justamente pensando como isso está confuso. Basicamente é o seguinte, muito se falava que o 5º artigo da Constituição era uma cláusula pétrea e não poderia ser mudado. Uma cláusula que foi colocada em 88 e não pode ser mudado. O que basicamente fizeram, foram lá perguntar para o Moro, mas Moro, como é que a gente faz? Ele falou, então você não muda essa cláusula, muda outra, que é o tal do CPP. Em vez de você mexer na PEC, você mexe no Código de Processo Penal. Então aí tem uma pegadinha, né? Exatamente. Porque na verdade hoje... Tem várias pegadinhas pelo que está passando a todos nós. Hoje você é permitida a prisão quando é em caso de prisão preventiva e prisão, não lembro. Flagrante. Não, eu digo quando na questão da condenação em segunda instância. É permitido em duas situações, que é a preventiva e eu não lembro qual que é a outra. O que ele está, pelo que eu estou entendendo aqui, é o seguinte, que ele está permitindo que você possa executar a pena mesmo sem ser preventiva. Porque a preventiva é quando ele vai causar um dano, pode causar um dano à sociedade se ele continuar solto. A outra é quando ele pode interferir no andamento da investigação. Só nessas situações é que está prevista hoje a prisão. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que seria a execução provisória da pena, uma terceira opção, quer dizer, o juiz vai poder determinar que o Glauco vá preso depois de segunda instância, mesmo sem enquadrar na preventiva ou sem enquadrar naquela que interfere no andamento. Quer dizer, é uma terceira possibilidade. Isso. Mas vai depender do senhor juiz na hora que faz o julgamento na segunda instância, que não é o juiz, é um colegiado, na verdade. Quer dizer, o órgão colegiado. Então, quando houver clamor popular, essa pena com certeza vai ser executada. Fica mais uma vez muito claro que é pouca compreensão por parte do grande público, que está tendo que ter aulas de advoguês para poder entender toda essa situação em que está envolvido o país, em que estão envolvidos já condenados, prováveis condenados, e o que fica é uma enorme sensação de insegurança para o grande público. E tem um detalhe, como essa poderá determinar a execução provisória é uma coisa vaga, exatamente, aí bem vaga. Vai ter quem diga que isso fere a Constituição. Porque naqueles dois casos, lá da preventiva e da outra, você tem um motivo, uma justificativa para prender. Nesse caso aqui, você não vai ter uma justificativa. Isso vai para o STF discutir se essa lei vai ser válida ou não. Vai ter muito pano para manga. Muito pano para manga. Eu sou da época do senhor também, o senhor é da época do O Direito de Nascer? Sim. A novela que não terminaram. Para ele deve ser uma coisa do outro mundo. Mas começamos aí mais uma novela no Planeta Brasil, né? E o governo dos Estados Unidos concedeu o agreement para a indicação de Nestor Forster como novo embaixador do Brasil em Washington.
Forsters agora deverá ser submetido à sabatina no Senado para que seu nome seja confirmado para o cargo. De acordo com o Itamaraty, a data da sabatina é definida pela Comissão de Relações Exteriores. E aí Fim de mais uma novela. É um exemplo de quanta energia Despendida. se gastou de forma absolutamente desnecessária. Bolsonaro queimou a imagem dele, uma discussão infindável sobre essa questão, para no final ele fazer o que tinha que ter feito desde o começo. Exatamente. O filho dele. Exatamente. Na véspera da celebração do Dia da Consciência Negra, o deputado Coronel Tadeu quebrou um quadro em exposição na Câmara contra o genocídio da população negra. A imagem era de um homem negro algemado e deitado no chão, você vê o vídeo aí, e um policial com a arma saindo fumaça como se tivesse acabado de disparar. Entre 2017 e 2018, os negros foram mais de 75% das vítimas de letalidade policial, segundo o anuário do Fórum Brasileiro de Segurança deste ano. Em ofício enviado ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, o deputado pediu a retirada da placa e a classificou como desnecessária e inoportuna manifestação de desonra e generalização da ilegalidade na atuação dos policiais. Tadeu é coronel da Polícia Militar. O deputado Marcelo Freixo, do PSOL, anunciou que 2 parlamentares do PSL terão que responder ao Conselho de Ética da Câmara por atitudes racistas. Um deles é o coronel Tadeu e o outro é Daniel Silveira, que defendeu a atitude do colega e disse que os negros estão mais presentes no crime. José Glauco, algumas considerações importantes. Uma dica aí ao coronel Tadeu. O presidente aí da bancada da bala, como é chamada, a bancada que representa os policiais, Capitão Augusto, fez o que deveria ser feito para a sua opinião. A opinião pessoal dele, ele mandou um ofício de urgência ao presidente da Câmara, Rodrigo Maia, para a retirada. Você não está gostando, você tem uma atitude, um pensamento ali sobre algo que você não está gostando, você não sai simplesmente quebrando as coisas. Isso é errado. Inclusive, ele pode ser cassado, porque a manifestação de opinião do deputado que está prevista em Constituição não prevê agressão, não prevê quebra-quebra, muito menos dentro da Câmara dos Deputados. Então, como é que é o nome dele? Coronel Tadeu? Coronel Tadeu. Coronel Tadeu, provavelmente você será cassado. Rodrigo Maia já disse que isso foi uma atitude grave e que vai ser investigada pela Comissão de Ética. Então, assim, fica a dica. Da próxima vez, em vez de você sair quebrando, ele justificou aqui, doutor. Fiz o meu protesto em cima do protesto deles. Muito pelo contrário. O protesto deles era pacífico. Não tinha ninguém empurrando ninguém, ninguém quebrando ninguém. Tinha um cartaz lá. Se você não gostava do cartaz, fizesse uma petição para a Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, de urgência, para que ele retirasse. Não simplesmente saísse metendo a mão nos outros, né? Exatamente. O problema todo é que são atitudes que você não espera do Congresso. Exatamente. Você espera que as pessoas se comportem dentro da lei, dentro do que se considera civilizado, né? Quer dizer, ele podia até pegar um spray e lá pintar o quadro, né? Sei lá. Conversar com o pessoal, mudar eu a opinião acho que também há uma generalização no quadro desse. Com certeza. Se eu fosse policial militar, eu também ia me sentir pessoalmente ofendido, até porque a corporação, 90% dos policiais militares, são pessoas profissionais, bons profissionais. Como toda profissão, tem problemas. No caso deles, o problema maior é o estresse, né? Que realmente eles estão submetidos a uma carga de estresse que é muito superior à da média das profissões, né? Mas, com certeza, o coronel Tadeu se excedeu. Chutou o pau da barraca. Tadeu se excedeu. E não deveria ter feito isso. Trocadilhos. Tadeu se excedeu. Mas nenhum trocadilho, por favor. Nenhum trocadilho. É lamentável. Doutor, aqui doutor Sebastião falou uma coisa que é legal. Há de se estranhar de um parlamentar fazer isso. Uma coisa muito triste que tem acontecido ultimamente no país é que, infelizmente, parece que não é de se estranhar essas atitudes. E isso é lamentável, não é, doutor? É muito lamentável mesmo. Mas a vida segue e o abre aspas também.
Nós vamos para um rápido comercial e na volta tem o Tempo com Caio Souza, que todo mundo já sabe que vai ficar mesmo abafado e provavelmente chova. Mas a gente vai ter a explicação nos mínimos detalhes com o nosso amigo Caio Souza e também uma entrevista já em nossos estúdios com Gabriela Souza. Uma coisa muito bacana que a gente vai pegar carona no dia aí da consciência negra. Ela tem um projeto muito legal que é o projeto Solta Este Cabelo. E é claro, nós convidamos a todos vocês a participarem dessa entrevista conosco ao vivo aí pela linha do tempo do Facebook, tá bom? Então a gente aguarda a sua participação aqui. Rápido intervalo e já voltamos. Do alto da Cassiano Ricardo, tempo nublado, as nuvens não vão embora, mas vamos saber com ele como é que fica aí, porque hoje é quarta-feira. E como eu sempre falo, quarta-feira, depois do meio-dia já é final de semana. Então, o tempo é muito importante para nós. Fala, meu amigo Caio Souza. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A tendência é de que o tempo hoje fique bem parecido com o que vimos ontem aqui na nossa região. Ventos úmidos continuam soprando do oceano para o continente e vão deixar o céu predominantemente nublado, mas o sol vai aparecer, assim como ontem, principalmente nas regiões aqui do Vale e também da Serra da Mantiqueira. Na capital e no litoral, a tendência é que o tempo fique mais fechado mesmo. As temperaturas seguirão amenas, máxima de 25 graus no Vale do Paraíba, 24 na capital, 23 no litoral e 19 na Serra da Mantiqueira. Pode haver chuva fraca a moderada a qualquer momento, principalmente em São Paulo e nas cidades do litoral. Atenção com os ventos, principalmente na região litorânea, porque eles vão soprar com uma intensidade um pouco mais forte por lá. E isso pode prejudicar, inclusive, a circulação de balsas. Caio Souza, direto da sala de operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio. Um grande abraço a você e a todos aí do Tempo Vale. Como todo mundo sabe, nós citamos aqui ontem, também ontem foi comemorado o Dia da Consciência Negra. É uma coisa desagradável que aí em 2000... Hoje. Perdão. Today. Hoje é o Dia da Consciência Negra. Isso. Foi citado ontem que haveria o Dia da Consciência Negra, hoje, dia 20, e nós estamos comemorando. Eu não digo lamentável, mas é importante que exista, sim, esse tipo de comemoração, esse tipo de lembrança de temas que já não deveriam mais existir, mas que infelizmente no Brasil, que é tido como um dos países onde essa flexibilidade é sempre muito grande, mas na verdade não é. Então é necessário que ainda aconteça esses dias, essas comemorações para que se levantem temas, para que sejam discutidos e principalmente para que nós desçamos um pouco da nossa hipocrisia e enfrentemos de verdade os nossos problemas. Nós temos o prazer hoje de receber Gabriela Souza, que dentro aí da sua comunidade começou com um movimento que hoje já tem uma repercussão bem proeminente mesmo, um projeto muito interessante. Olha que legal, Solta Este Cabelo. Gabriela, um prazer tê-la em nossa bancada hoje. É uma satisfação a gente poder discutir, em primeiro lugar, a respeito desse tema, e em segundo lugar, ver com a sutileza com que você, a partir do cabelo, de um tema bem sucinto, conseguiu arrebanhar toda uma série de informações e trazer para um monte de gente de uma forma fácil, solta e interessante esse ponto que é muito nevrálgico em todo o Brasil, né? Que bacana. Conta pra gente como é que é esse projeto e tudo que ele tem. É isso que você falou, foi bem assim, essa sutileza. No meu salão, o que acontece? Chega muita mãe desesperada. Chega assim, eu não sei o que eu faço. E eu tenho, né, eu estava conversando com ele que eu tenho muita mãe adotiva. E aí elas têm a menina com o cabelo crespo e às vezes não tem ninguém na família. E aí essa sutileza, eu vou lá, eu
eu explico. E se precisar pegar na mão da mãe, assim, para colocar ali, para ensinar como faz, aí a gente vai de levinho ali, com muito amor, porque ainda mais esse projeto, eu fiz um dia lá no salão que era para as mães cuidar do cabelo das filhas. E tem um outro dia que é como cuidar do próprio cabelo. Porque a gente não tem essa coisa de criança. De criança, muita gente alisou o cabelo. Então, o que eu faço? Eu levo as clientes lá, peguei todo o secador, né, deixa pra lá a chapinha, e aí levo o difusor, que muita gente largou de canto o difusor, ele vinha junto nos secadores e hoje não vem mais, se Deus quiser vai voltar, e aí a gente usar de novo. Então eu faço essa apresentação, né? Eu mostro novamente, porque tem gente que realmente tem o cabelo crespo e não sabia como era. Então o projeto é esse. Eu também dou cursos, né? O curso também para profissionais. Eu tenho até agora uma moça que ela mexe com noivas, e aí ela tem uma noiva crespa, e ela quer aprender a montar um penteado, ou até mesmo se portar, como explicar qual é o tipo do cabelo, porque às vezes ela não entende, a gente vem de uma cultura que, o cabelo crespo é carapinha, é duro, né, que é o que a gente mais ouviu ali, falar essas referências, que para nós que temos o cabelo crespo, é horrível de ouvir, né? Então eu faço isso, às vezes tem a cabeleireira que ela não faz até por maldade, mas ela não sabe, ela não tem informação. Ela vem de criança ouvindo aquilo e aí a gente vai e molda ela novamente. É gozado você falar do difusor, porque a minha mulher tem cabelo crespo, né? E ela conta da história dela da infância, daquele drama de fazer o alisamento e tal, e é um drama mesmo. Que ela se libertou disso e o cabelo dela é natural, é bastante crespo e tal. E ela vive atrás do secador com difusor. Com difusor, é uma luta. E ela tem o secador com difusor, é um problema. E às vezes não encaixa. Você acha o difusor, você tem o secador e não encaixa. Eu falo, leva seu secador, põe o secador na bolsa, vai bater a perna atrás do difusor, mas com o secador na mão, senão chega em casa não serve. Mas resumindo, você está num movimento contra a ditadura da chapinha. Olha, eu posso hoje, eu dou graças a Deus que chega cliente no salão e fala, quero fazer progressiva, eu consigo falar que eu não faço, e eu acho isso bom, porque tem muita cabeleireira que sobrevive do alisamento. Sim. E eu já trabalhei muito, eu tenho pessoas que eu voltei à transição, porque eu que alisei o cabelo delas. E hoje eu voltei, consegui, e hoje é 100% crespas e cacheadas no meu salão. E resumindo, você achou um nicho de mercado. Quer Dizer, isso foi atrás da sua ideia, da sua ideia, eu não, tenho da sua vontade. Né? Eu tenho, para quem é crespa, eu tenho a soltadinha da Gabi. Gabi com Y, por favor. Aí, o que acontece? A soltadinha, ela facilita o dia a dia da crespa. Então, eu como negra e crespa, a minha luta, igual agora eu resolvi raspar a cabeça. E não é por nada, eu não passei por transição. É mais prático. Eu raspei porque naquele dia eu queria. Só para exemplificar, você falou transição, o que seria transição? A transição é o mais sofrido. Transição, assim, eu falo para os maridos, tem que apoiar. O difusor, mas ele não separou no difusor ainda. É uma boca grande. Um bocão. Eu estava aqui pensando, para ficar. O que é? Depois eu te vou dar foto. Isso. Mas a transição primeiro tem que começar na cabeça. Se não na cabeça do lado de fora, na cabeça, na mente. Porque a transição, o que é? Você vai ter que desconstruir tudo que colocaram desde pequenininho lá, que tem que abaixar cabelo e tal. Então, o que acontece? Tem meninas que passam pela transição em 2 anos. Então, 2 anos, ela vai estar com o cabelo alto, porque o cabelo vai crescer para cima, e ela tem aquela ponta lisa. Então, ela fica lá com um capacete, igual todo mundo fala, fica com o capacete e aquela ponta lisa. Só que, dentro do meu projeto, o que eu falo? Meu lema: 1 ano mudando do que a vida consertando. Porque quando a pessoa alisa, ela fica a vida inteira consertando, porque cresce uma raiz, ela vira uma escrava, né? Vira uma escrava. E quando ela faz a transição, é muito sofrida, tem que ter o apoio de todo mundo, né? Principalmente dentro de casa, no serviço. Se você tiver com alguém no seu serviço que está na transição capilar, não mexe com ela. Fala para ela, vai passar, eu vou te ajudar, você tá linda. Só elogia, porque é um período muito difícil. E para a mulher, né? Mulher tem TPM, mas então também são os pode dias... fazer o que você fez, né? Aí pode fazer, que é o BC. Esse aqui chama BC. Quando você quer tirar de uma vez, é o Big Shop. Você vai lá, raspa a cabeça e pronto. É mais fácil, eu acho bem mais fácil. E tem a trança, que é o que vai ter o Melanina do Vale domingo.
A gente vai falar sobre a trança box, braid, cornrow, e aí é muito rápido, né? Eu tô com Chamar alguém aqui Eu tô com Vamos pesquisar lá. Você vai mandar as fotos disso tudo. É isso, entra lá no meu Instagram, legenda, Gabriela _Crespada, que tem tudo lá certinho. O que acontece? A transição, que é o mais difícil, quando é passada de trança, quando as meninas colocam a trança, gente, é libertador. Por quê? Porque tá acostumada com cabelo baixo e comprido. E aí, em vez de passar esse processo que eu falei de ficar com a raiz, coloca a trança. Mas a trança tem aquele problema. Como ela vem lá das minhas avós, que é uma coisa que botava no meio da perna para trançar o cabelo e puxava. E a gente... E é bonito, né? É lindo. Só que ele tem essa cultura que a gente trouxe de ser uma coisa em casa, de ser uma coisa assim, que minha tia faz, minha avó faz. E hoje o nosso projeto, da Juliana e da Janaína, duas irmãs maravilhosas do Salão Dandara, elas fizeram melanina, e esse vai ser específico de trança, porque vai ajudar na transição. As meninas vão conseguir passar, porque coloca a trança, não vê mais o cabelo. Vai lá, faz o retoque, só coloca a trança e fica com aquele cabelão. Uma das coisas que eu raspei minha cabeça era porque eu estava escrava da trança, porque daí a trança é tão linda que a gente não quer largar a mão dela mais. Mas ela é para uma ajuda, e a gente vai tirar essa coisa de que trança estraga o cabelo, de que trança machuca, e também o lado do empreendedorismo. Muitas meninas estão ganhando dinheiro fazendo trança. Eu dou o curso, eu tenho a Jéssica, ela é maravilhosa, está ganhando dinheiro, sustenta a família dela com o curso que eu dei para ela. E aí, a gente quer fazer esse evento para mostrar para as pessoas que é normal. E aí essas pessoas que estão na transição não vão sofrer tanto, porque de trança, sendo bem colocada, tendo ali uma orientação de como lavar, que a dúvida maior é se lava, se dói, se pesa. E aí a gente vai lá nesse evento, vai tirar todas as dúvidas e... Gabriela, perfeito, bacana isso daí, gostei muito da parte do empreendedorismo que você falou. Inclusive ontem foi dia do empreendedorismo feminino. Dia mundial do empreendedorismo feminino. Mas voltando aqui, vocês me perdoem, o Dia da Consciência Negra, fazendo um paralelo a respeito disso tudo. Isso tudo que você faz tem um peso muito grande, principalmente você fala que você trata muito com as meninas, as mais novas, que sofrem. É um momento difícil, porque é um monte de mudança, tudo junto ao mesmo tempo. E ainda tem a conotação de que existe sim, não vamos dizer que não, um certo preconceito com relação a isso. E elas acabam muito vulnerabilizadas com isso tudo. Como é que você usa isso tudo para também ter acesso e fazer uma aplicação do fato de ser negra, do fato sim de ter o cabelo com esta característica e tal, e que isso seja assim a marca da sua identidade. Você utiliza tudo isso para também passar isso tudo para as meninas. Como é que é isso? Isso. Eu fui agora na escola de manhã, eu já tinha ido ano passado. O ano passado eu fui contar da minha história. Que eu sou filha de negro com branca. E a minha mãe trabalha comigo, o povo chega no portão, vê aquela... Fala, é mãe da Gabi, né, negona e tal. E aí o que acontece? Eu descobri esse preconceito, eu fui descobrir que eu era negra, porque eu tenho metade da família branca, metade da família negra. Que legal. E como a gente não sofria dentro da família, não sofria nada... Quando eu comecei a ficar maiorzinha na escola, ia ser xingada, ser discriminada, colocada de lado, aquelas coisas assim. Eu estudei numa escola que hoje o meu filho estuda lá e eu tive que rezar na porta para eu entrar com ele, porque me dava, voltava aquele trauma. Então, na escola, era separado mesmo. Elas falavam, você não vai brincar com a gente. O seu cabelo é feio e tal. Então, isso, eu já sofri muito. Ainda tem algumas pessoas, pelo fato de ter raspado a cabeça, eu ouvi muita coisa por esses dias. Pessoas que eu falo que não tem filtro. A pessoa não filtra, ela vai e fala. Aí, eu consigo passar porque eu já sofri. Então, quando... A pessoa chega pra mim no salão, ou quando eu vou na escola, aqueles olhinhos olhando pra minha cara, e eu explico, eu falo, gente, somos todos iguais, você tem que respeitar principalmente quem tá mais perto de você, né? Hoje eu sou casada, meu marido é branco, eu tenho 3 filhos, meus 3 filhos é a cara do marido, é a cara dele. Então, assim, mas a minha filha, né, vendo o que a gente vai passando um pro outro, a minha filha, ela é cacheada, ela entende o que é cacheado, o que é crespo, porque ela tá nesse mundo. E hoje ela
usa o cabelo, ela tenta jogar pra cima e tal. Eu explico pra ela, o seu cabelo é diferente. Aí ela leva isso pra escola, ela tem amiguinhas que ela explica. Então, se eu vivi aquilo, eu tento passar também, não só a parte do sofrimento. Pelo sofrimento, eu sou a mulher que eu sou hoje, eu posso falar. Que o que eu sou hoje, né, dentro do salão, o que eu passo para as meninas, eu já entendo o sofrimento que elas veem, só que eu tento tirar, eu tento mostrar o bom, o que vai, supera, vamos superar e vamos para frente. Com isso, levantar a autoestima dela. Ai, a autoestima é tudo. Tem a minha amiga lá, Carol Caliço, é a rainha da autoestima, maravilhosa. E nesse Melanina, ela vai falar sobre autoestima. É uma pessoa que vem construindo essa autoestima dentro e o empoderamento feminino e o empreendedorismo da negra, que esse evento que a gente vai fazer, vai ter muita gente, mas ali quando a gente falou salão afro, todas negras ali, eu falei, gente, parece que é uma junção de negras. Não, é que assim, quem foi buscar fomos nós. Sim. E hoje eu estou de portas abertas para ensinar qualquer cabeleireira. Então o evento é aberto para todo mundo e é assim que a gente vai entrando devagarzinho nas casas. O importante nessa história toda, que eu valorizo muito, é que você, na verdade, não pensou em abrir um salão, você não pensou em ser uma empresária, você pensou em ajudar as pessoas com a sua experiência. Quando igual que eu falei que eu já alisava cabelo, eu comecei com a minha sogra. A minha sogra, ela, né, foi meu primeiro emprego. Eu tô lá desde sempre, vai fazer 18 anos que eu sou cabeleireira. E de afro mesmo deve ter uns 10. Mas quando eu entrei no salão, o que aconteceu? Eu me destaquei em escovar cabelo. Então, eu desde criança, minha mãe fala que eu tinha mania de querer mexer no cabelo das pessoas e tal. Só que quando eu estava no salão com a minha sogra, eu vi que ela era muito querida. Ela é até hoje, todo mundo gosta muito dela. Então, eu fui indo por esse lado, assim, eu falei... o trabalho é importante, mas quando as negras, elas são bem desconfiadas. Então, para você conseguir botar a mão e fazer com que ela se... né, porque chega num salão, a pessoa olha assim, chega uma negra com um cabelão, a cabeleireira não sabe mexer e às vezes até... Estraga ou fala assim, eu não mexo, nem coloca a mão no seu tipo de cabelo. Então, quando eu comecei a trabalhar com a minha sogra, eu via as clientes chegando e a negra já ia na minha direção, assim. Aí já se sentia meio que acolhida. E aí eu falei, aí a parte do empreendedorismo, da visão ali, eu falei, é uma cliente que volta. É uma cliente que volta, então eu vou fazer essa cliente perfeitamente para ela gostar muito de mim. E o boca a boca foi, e todo mundo... E a pergunta básica, você é autodidata ou aprendeu com alguém também? Não tem, curso de loiro. Quando você vai falar de salão loiro, tem cursos e cursos e cursos. Esse nosso projeto, o meu projeto do também, eu pensei a mesma coisa. Tem muito curso. Pra careca tem não. Olha que eu já fiz trança em careca, não duvida de mim. Surpresa para nós aqui. Mas o cabelo afro é isso, vem lá da África mesmo, a questão da trança, a gente vem aprimorando. Mas tem coisas igual, a soltadinha da Gabi é uma técnica que eu desenvolvi. Só que tem a química, a gente foi fazendo. Curso, não tem um curso ou outro que eu já fui, paguei caro. Chega lá, é uma pessoa que faz uma trancinha, a pessoa já acha que mexe com o cabelo afro. Então o cabelo afro mesmo, quando você fala em afro, é tratar do cabelo afro, não é só mascarar. Igual eu falo, a trança é para uma transição, ou você pode usar para uma festa, ou pode usar também direto. Mas tem gente que coloca para se mascarar. Então eu ensino, eu mostro para ela como é o cabelo dela, porque ela não conhece. Aí sim, então o meu salão, eu gosto de falar assim, no meu salão você vai lá para se conhecer e deixar o cabelo natural. Resumindo, tratar do cabelo ali é um acessório, o importante é tratar a pessoa, né? É o coração primeiro, se não tratar do coração primeiro, não tem como botar a mão no cabelo. Só uma participação aqui, obrigado ao Luiz Rosa, que está aqui, né, como já falou, participando, e a Ana Souza falou uma coisa aqui bem interessante, só problema não aceitar o seu cabelo. E é isso mesmo, obrigado pela participação da Ana Souza, é exatamente isso mesmo. Tem que aceitar e tem que procurar os estágios, como que a pessoa está, né, eu vou falar sobre a transição, e aí tem o estágio assim, da pessoa que quer mudar porque é moda, tem a pessoa que quer mudar porque não aguenta mais fazer a progressiva, alisar, e tem aquela pessoa que se decidiu, olhou, viu, pesquisou,
E, nossa, o meu cabelo é assim. E ela vai lá e corta. Então, eu consigo, né, na conversa ali, saber em que estágio que ela tá. Eu tenho clientes que fazem a transição em 2 anos e tem que fazer em 2 minutos, que é na máquina. Você fez o curso de psicologia onde? Então, falaram que eu não posso ser psicóloga, que eu não sei ouvir. Você está ouvindo a gente. Só sei falar. Gabi, muito legal. Infelizmente, nosso tempo está chegando ao fim, mas para quem quer participar desse evento, que dia que vai ser? Olha, no sábado a gente vai estar na casa de Jorge, fazendo cabelo ali, curtindo samba. Com festa. Na casa de Jorge aqui em São José mesmo. A gente vai, a partir das 4h30, o cabelo quem vai fazer não vai ser cobrado nada. Então, bora lá na casa de Jorge no sábado. No domingo é o Melanina, no Centro da Juventude, no parque. E das 2 até mais ou menos às 17 horas. Perfeito. E para te encontrar, o pessoal que gostou do seu trabalho, quer conhecer você? Gabriela _encrespada. Perfeito. Encrespada é só no cabelo, né? Encrespada no cabelo, mas se mexer comigo também. Não, muito legal, mas com certeza eu, Douglas e o Dr. Sebastião temos tarefa para agora à tarde. Pesquisar. Se não me seguisse, eu não ver vocês lá. Tanta coisa, Gabriela. Muito legal, tivemos o prazer de receber hoje Gabriela Souza, que deu com esse projeto bacana do Solta Este Cabelo. E outra coisa, adorei a palavra transição. Parabéns por toda a sua psicologia também em tratar com tudo isso daí. E para você que está nesse nicho aí, valorize-se, acredite, vocês não estão sozinhos. E olha aqui, ó, tem a Gabriela que você pode contar também. Parabéns, Gabriela. Obrigada, gente. Espero que você volte mais vezes aqui. A gente promete melhorar o nosso conhecimento a respeito da sua área aí. Quero ver, vou fazer uma... Diminuir o conhecimento. Exatamente, exatamente. Muito obrigado, Gabriela. Obrigado. Rápido comercial e já voltamos com mais Abre Aspas. Fique com a gente. Muito legal. E uma mulher de 27 anos foi morta a tiros em uma rua no Jardim Paulista, em Taubaté, na manhã de ontem. Um homem foi preso e, segundo a Polícia Civil, confirmou a autoria do homicídio. Um outro homem também foi preso suspeito de envolvimento no crime, mas negou participação. De acordo com a delegacia seccional, informações preliminares apontam que a vítima tinha um relacionamento amoroso com o autor, de 41 anos, e que eles tiveram uma desavença. O motivo ainda deve ser apurado. Conforme matéria do G1, a polícia após ser localizado, o homem disse que alugou a arma usada no assassinato. E também ontem, um policial militar matou com 2 tiros um morador de rua em um posto de combustíveis em São José dos Campos. O homem morto, segundo o policial, você acompanha o vídeo aí, estava com uma faca e o atacou. O motivo vai ser apurado. Essa imagem viralizada aí de uma câmera de segurança que mostra o momento em que o policial, que está fardado, vai até o próprio carro. Ele costuma deixar o veículo estacionado no posto, no Jardim das Indústrias, antes de ir para o trabalho. O PM foi abordado no retorno do serviço por volta das 15 horas. Temos aí o momento agora do ocorrido. Bom, tem que ser apurado corretamente pelas autoridades, né? Não tem... Não. O problema é que a arma facilita a ação, né? É fácil puxar o gatilho, né? Então, é verdade. Complicadíssimo. Que seja apurado, né? Não tem a menor dúvida. E o Corpo de Bombeiros continua as buscas por um jovem de 28 anos que desapareceu enquanto se banhava na praia do Félix no último sábado, em Ubatuba. Segundo a corporação, as buscas foram retomadas após 7 horas e tem como foco as praias vizinhas e a praia em que ocorreu o desaparecimento. O jovem estava com um amigo quando acabou sendo puxado pela correnteza. Segundo a corporação, eles estavam em uma região de correntes de retorno, onde é concentrado o refluxo do volume de água que retorna da costa ao mar. Nesses casos, um dos motivos que levam ao afogamento é o desespero, né? Exatamente. Porque se você, por exemplo, numa situação dessa, ficar boiando, ao invés de brigar contra a correnteza, não tem a menor alguém dúvida. vai ver você, vai te pegar. Agora você fica tentando lutar e fica exaurido, talvez não soubesse nadar bem, né? E piora mais a situação. Né? Não tem a menor muito dúvida. Complicado, mas o mar é muito perigoso.
Agora, presta atenção nessa notícia aqui, eu vou querer o comentário dos senhores aí. 3 pessoas foram detidas com fuzis de airsoft, pistolas e simulacros de armas na tarde de segunda-feira, dentro de um carro de luxo na Vila Mascarenhas Ferraz, região central de São José dos Campos. Só uma perguntinha, interrompendo. Pois não. O que é a Vila Mascarenhas Ferraz? Exatamente, excelente pergunta. Vamos passar à produção, também não. Produção, por favor. E, de acordo com a Polícia Militar, a equipe recebeu denúncia de que o trio, que estava em um Camaro, que é aquele carrão bacana, o Camaro mesmo, é o carro, tá, estava atirando contra pedestres na rua. No local, um dos homens confessou à polícia que tinha armas guardadas no veículo e justificou que teria feito o disparo acidental, pois achou que tinha tido a casa invadida. Olha a história. No total, foram apreendidas 2 pistolas e 2 fuzis airsoft. Para quem não sabe, o airsoft é uma réplica muito fiel do armamento, que é um esporte que é feito hoje em dia. Ela atira bolinhas, mas visualmente ela tem proporção, peso e aparência idêntica. E o airsoft é o esporte que é feito com essa arma. Se uma bolinha dessa pegar direto no olho, você vai ficar certo. Não tem a menor dúvida. Então, no total foram apreendidas essas 2 pistolas e 2 fuzis airsoft, munições, 2 máscaras e cerca de R$2.000. Os 3 foram encaminhados à delegacia. Em contato com a reportagem, um dos detidos afirmou que sua residência já havia sido alvo de invasão em outras oportunidades e, por isso, levou armas de airsoft para que ele e seus amigos pudessem evitar um eventual assalto. De acordo com o responsável, ele possui o CR, que é o certificado de registro para você ter uma arma airsoft, tá? E o trio iria a um estande de tiros. Antes de ouvir aqui o pronunciamento dos meus amigos de bancada, em primeiro lugar, de extremo mau gosto, isso daí. Antes de mais nada, uma explicação mal dada para uma coisa ridícula feita aí no centro da cidade. Uma coisa de playboy sem a menor consciência comunitária e que, por incrível que pareça, tem gente que ainda acha legal. Senhores, o que vocês acham Só antes de passar para o doutor, Vilas Mascarenhas ali no centro, perto do consórcio 123 Vila Rossi, passando aí o local onde fica o ocorrido. Perfeito, obrigado, produção. Pois bem, não tem nem o que falar. Depois a gente é difícil de achar o que muitas falar, vezes culpa a polícia por um erro, mas os rapazes estão portando fuzis dentro de um carro, atirando em pessoas na rua. Se a polícia reage numa intensidade que deveria ser a correta, atira de volta, o que acontece? Eles estão errados? Aí vem o sujeito e puxa a arma de... Não, mas ele estava usando uma arma. Como é que você vai saber que arma que ele está usando? Não, eu vou pedir até para o Pedrinho, se possível, colocar mais uma vez para a gente ver. É muito parecido, é muito igual. Olha aí, olha a máscara também, você vê as pistolas. Pistola também, né? 2 pistolas. Daí você vê um cidadão com 2 fuzis, máscara e uma pistola num Camaro atirando pela cidade. Você pensa que é o quê? Uma brincadeira? É um demente. Um demente, pelo amor de Deus. E tem gente que ainda acha isso bonito, pelo amor de Deus. Prosseguindo, obrigado, senhores. Muito obrigado, Lau. Muito obrigado. É um prazer. Trabalhadores da Gerdau de Pindamonhangaba aprovaram ontem a proposta de abono salarial de R$1.000 apresentada pela empresa depois de um dia de greve da categoria. A empresa emprega 2.000 pessoas e atua no ramo do aço. Segundo o Sindicato dos Metalúrgicos, todos os funcionários irão receber o benefício previsto para 16 de dezembro, o que irá injetar aí R$2 milhões na economia. Ainda segundo a entidade, o reajuste de salário de 3,8% será pago integralmente em 30 de novembro, retroagindo a data base da categoria em 1º de setembro. A Gerdau informa que a proposta de abono oferecida aos colaboradores da usina em Pindamonhangaba foi aprovada em assembleia realizada pelo Sindicato dos Metalúrgicos hoje pela manhã. As atividades na unidade estão normalizadas. E um dia
após anunciar que 15 novas vias haviam passado a contar com a Zona Azul, a Prefeitura de Taubaté voltou atrás e informou que a expansão do sistema de estacionamento rotativo só ocorrerá daqui a 2 semanas, no dia 2 de dezembro. De acordo com a apuração da reportagem, o erro foi motivado por uma falha de comunicação entre a Prefeitura e a empresa Estapar, que também chegou a anunciar a expansão do serviço nesta segunda. Por enquanto, segundo a Prefeitura, agentes da empresa estão orientando motoristas nessas vias, mas ainda não é feita a cobrança. No entanto, na chamada Zona Verde, formada por vias próximas a serviços de saúde, universidades e prédios públicos, o tempo máximo de permanência chegará a 4 horas. As tarifas você pode conferir aqui no portal da SP Rio Mais. Igual que a gente tem aqui munícipes que trabalham com a gente que já disseram que já testaram a Zona Azul, não tinha nenhum agente de trânsito por perto e não está funcionando. Portanto, fica aí a reclamação para a Prefeitura de Taubaté. Mais uma, vamos lá. Vamos de esportes, então. Fechando o ano com chave de ouro. Com gols de Luca, Paquetá, Felipe Coutinho e Danilo, a seleção brasileira superou a Coreia do Sul por 3-0 em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes. O triunfo sobre os coreanos foi o primeiro do Brasil desde a final da Copa América. Agora, a seleção de Tite e companhia só volta a campo no ano que vem. Pois é. Comentário só, agora eu não sei se essa palavra triunfo cabe, né? Porque realmente triunfo sobre os coreanos. Exatamente, não, nenhum demérito aos nossos diretos amigos nenhum. Coreanos aí, né? Porque já fizeram estrago, tiraram a Alemanha da Copa e tal, né? Mas... Pois é, mas vem aí. Mas jogo... segurou o Tite até ano que vem, pelo menos, né? Que venha aí agora, né? Mas aí aqui na região, mais uma vitória seria especial, né? Pois é, pela terceira rodada da Superliga Nacional, o Vôlei Taubaté enfrenta hoje o Vôlei Ribeirão, às 19 horas e 30 minutos, no ginásio Cava do Bosque, em Ribeirão Preto. Lembrando que a equipe taubatiana ainda não perdeu na competição. Foram 2 jogos e 2 vitórias. Timão esse de vôlei. E os guerreiros voltaram para casa. Após 4 jogos fora de casa, o São José Basquete enfrenta hoje o Pato Basquete do Paraná, às 20 horas, aqui, no ginásio Lineu de Moura, em São José dos Campos. Os joseenses ocupam o 13º lugar com 10 pontos, em uma campanha de 2 vitórias e 6 derrotas. Vamos lá apoiar no Lineu de Moura o time do basquete de São José dos Campos. E olha só, uma mulher se arriscou para salvar um coala ferido e queimado em meio a um incêndio na Austrália nesta terça-feira. O resgate aconteceu em uma estrada próximo à vila de Longflat, no estado de Nova Gales do Sul. A mulher, que se apresentou à emissora australiana Nine News apenas como Tony, viu o animal atravessando a estrada e correu até ele. Você vê o vídeo aí, é realmente um momento difícil tá passando a Austrália ali também, né, com isso tudo. Com certeza, a gente vê bons exemplos de pessoas que colocam a mão na massa, né? Não tem a menor dúvida. A gente vê muitas pessoas hoje em dia que preferem pegar o celular e filmar do que ajudar. A gente viu uma mulher aí na Austrália que colocou a mão na massa, pegou o koala, levou até os bombeiros. Muito legal isso aí, né? Triste, mas muito legal a atitude dela salvando esse animal. É isso aí, bom exemplo. Bom exemplo mesmo, coisa que nós estamos precisando muito. Terminamos o Abre Aspas desta quarta-feira, dia da consciência negra. Perfeito. Os senhores me perdoem, por favor. Eu agradeço demais a presença, a volta de Dr. Sebastião, que já estávamos todos saudosos aqui. Beleza. Voltou para ficar? Voltei para ficar. Então vamos aguardar. Então até semana que vem. Então até a semana que vem, doutor. Douglas, sempre um prazer tê-lo aqui. Prazer é todo nosso. E a você que nos acompanhou em mais essa edição do Abre Aspas, fica aqui o convite para amanhã, em mais uma edição, termos aí a sua companhia. Até amanhã e um ótimo dia.